Então, bom dia. Vamos dar continuidade às nossas aulas de literatura, né? Sobre os primeiros períodos, as primeiras escolas literárias. Nós fechamos na semana passada com o parnasianismo. Essa semana a gente vai dar continuidade ao simbolismo. Eu estou fazendo um pouquinho mais rápido, porque são conteúdos que nós já estudamos ano passado, tá? Estarei fechando o vídeo, então, para a gente estar dando continuidade. Vale destacar aqui que o parnasianismo da semana passada ele foi considerado para a gente um retrocesso nesse processo de surgimento literário. Quando nós começamos a chamada literatura romântica, lá no romantismo, que vai se estender até o simbolismo, nós tivemos todo um processo de literatura, sim, que aconteceu lá fora, que a gente trazia para cá, né? Entretanto, havia todo um processo de preparação para algo que fosse tipicamente brasileiro, ou seja, a busca pela criação da identidade brasileira. O parnasianismo, ele na verdade foi esse retrocesso, porque ele não trouxe nada de novo. Ele apenas buscou resgatar valores antigos que nós já havíamos estudado lá no classicismo, lá no arcadismo. Então, o que ele procurou fazer foi valorizar essas características aí da ideia de perfeição, de padronização. O simbolismo ele surgiu basicamente na mesma época aí que o parnasianismo. E aí eu vou destacar, né, pontuar outro aspecto que dá a impressão para a gente de que estava tudo muito junto, muito próximo, né? Realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. Na verdade, as coisas foram surgindo assim com tanta intensidade. O que acontecia é que no Brasil as coisas demoravam a chegar, né? As fases, a literatura, as características, né? As épocas de produções demoravam a chegar e no Brasil elas foram convergindo. Então, nós tivemos realismo e naturalismo junto, enquanto ainda existiam, né, o parnasianismo surgiu. Quando o simbolismo surgiu, nós ainda tínhamos os últimos textos de Machado de Assis sendo publicados, nós ainda tínhamos escritores naturalistas que produziam, nós tínhamos escritores parnasianos que estavam na ativa e que vão permanecer ainda até 1922. Então, o simbolismo ele surge nesse contexto aí, vamos dizer assim, que é uma miscelânea de valores literários, porque nós vamos ter toda essa preocupação com o real, que é a marca do realismo e do naturalismo, né? O foco na sociedade, no individual e no coletivo, mas de uma forma geral, o foco no social. A preocupação dos poetas parnasianos em tirar a atenção desse popular, né? Desse movimento de valorização das classes marginalizadas e trazer a literatura, trazer a arte novamente para a elite. E o simbolismo ele surge como uma outra possibilidade de tentar entender essa realidade. Por que como uma outra possibilidade? Vamos, a grosso modo, realismo e naturalismo eram, né, na verdade, períodos, eram características, momentos que representavam bem a realidade para a gente. É próximo do que a gente vive, do que a gente percebe. Então, eram aspectos, vamos dizer assim, palpáveis dentro da nossa criatividade, dentro da nossa imaginação. Você conseguia ver essa preocupação das pessoas do realismo, né, com a ascensão social, como nós vemos, né, até hoje, a preocupação das classes marginalizadas em sobreviver, né, em existir, conseguir viver em meio a essas dificuldades aí, como acontecia no naturalismo. Só que foge da nossa realidade essa questão aí do parnasianismo. Ou seja, por que alguém abriria mão de sentimentos, de emoções, de enxergar o real, de valorizar as coisas do cotidiano, da crítica, né? De poder posicionar-se para exaltar a palavra, para exaltar a forma, para brincar, vamos dizer assim, de um fazer literário, de um fazer poético. Então, o parnasianismo ele foge da nossa capacidade, assim, vamos dizer, de entender essa função literária. O simbolismo ele vem para resgatar a emoção. O parnasianismo ele estava muito focado no objetivo. Então, o simbolismo ele vai buscar resgatar
essa questão aí da emoção, da subjetividade, da preocupação com as emoções, com o sentimento, com o sofrimento, com a alma, com o interior. Então ele sai do superficial, que é o parnasianismo, e lança um olhar para dentro do próprio homem. Esse é o objetivo do simbolismo. Quando ele surge, ele vai surgir lá na França, no século XIX, ele vai buscar se opor a toda essa preocupação do realismo e do naturalismo com as questões do positivismo, com a questão do objetivo. Ele vai sim se preocupar com o cotidiano, com as pessoas. Entretanto, ele vai se opor a essa superficialidade ali que nós temos dentro do realismo, que é uma questão social, de se aparecer, de ter condição financeira, de juntar dinheiro, a essa preocupação do naturalismo, que era apenas uma questão sexual, biológica, e ele vai buscar resgatar essa questão do sentimento. É como se eu quisesse trazer à tona toda aquela ideia da alma, da superioridade, do espiritual, que é uma característica que já havia sido iniciada, que já é comentada dentro da literatura lá no Barroco, essa preocupação com a alma. Então nós vamos abandonar esses aspectos aí físicos, esses aspectos materiais, para nos preocuparmos com os aspectos espirituais. Pode falar, João. João levantou a mãozinha, pode falar. Não? João. Ok, então, vou continuar. Pessoal, estão me ouvindo? Ah, ele devia estar testando, Anne? Então tá bom. Ele está me testando também, né? Está me testando também. Então vamos. Oi? Oi? Estão dando continuidade. Normal, tudo bem. Tá, valeu. Então, nós vamos ter aí toda uma preocupação em abandonar essa superficialidade, essas coisas físicas aí, para lançar um olhar para dentro do ser humano, para lançar um olhar para a alma, há toda uma preocupação religiosa. E quando a gente fala aqui de religião, não vamos pensar só no cristianismo. O simbolismo, ele tem uma mistura de conceitos religiosos. Então, ele trabalha com todo um misticismo. Tudo aquilo que possa trazer um alento para a alma traz para a gente essa ideia de religioso. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque lá no Barroco havia toda uma questão religiosa voltada para os dogmas, para os conceitos do cristianismo português. Quando a gente estuda o romantismo, também há toda uma preocupação com a religião portuguesa, o cristianismo. Aqui no simbolismo, nós temos essa questão do religioso, mas não necessariamente a religião cristã. Nós temos aqui toda uma crença nos astros, nos deuses, toda uma crença no interior, toda uma crença na mitologia, uma crença no que a gente considera aí como natural, ou seja, tudo aquilo que possa trazer alento para a alma, trazer conforto, abrandar, né, o sofrimento do homem, é considerado religioso para os poetas simbolistas. Então, partindo desse princípio que a gente tenta desfocar um pouquinho o real para valorizar o sentimental, ou seja, a gente sai desse campo físico para ir para o campo espiritual, nós vamos partir para o estudo do simbólico. Rafael, meu bem, mudou? Mudou o slide? Travou aqui, já não mudou. Tá, ok. Eu vou avisando assim, mudei e você fala para mim sim ou não, tá? Então, nós temos toda uma preocupação aí em fazer um estudo do simbólico. Ou seja, nós vamos buscar representar a realidade por meio de símbolos. Que tipo de símbolos? Tudo é simbólico no simbolismo. Tudo tem uma representação que foge para a gente do comum. Por exemplo, a gente tem a ideia de que a cruz é um símbolo do cristianismo. Então, a gente tem isso aí já fixo. No simbolismo, a cruz ela vai ter N representações.
ela pode estar voltada para a questão do simbolismo, ela pode estar voltada para a questão também do sofrimento do dia a dia, e aí ele faz essa associação, né, esse símbolo aí da cruz de Cristo, do sofrimento. Então, nós temos N possibilidades. Você parte do princípio que um sino que toca numa cidadezinha do interior, ele está anunciando ou que a missa vai começar ou que alguém morreu. Para o simbolismo, o sino tocando, ele pode estar avisando a presença de alguém, ele pode estar anunciando a ideia de sofrimento, ele pode estar anunciando novos ares, novas possibilidades, uma nova vida que está chegando. Então você tem que pensar que tudo aquilo que para a gente se transformou em algo padronizado, né, significa isso, simboliza isso, ele vai ter representações diferenciadas dentro do simbolismo. E a realidade, ela passa a ser representada de acordo com aquilo que o poeta quer. Se vocês observarem essa imagem aí que nós temos no lado esquerdo, as imagens do simbolismo, se vocês tiverem depois curiosidade de pesquisar, telas simbolistas, vocês vão ver que todas elas possuem essa mistura de cores, essa mistura de... Parece uma tela pintada por uma criança, que pega um lápis e que vai misturando as cores ali. Porque há uma ideia de algo que não é definido. É a ideia da mistura de emoções, de sensações, um indecifrável, vamos dizer assim, o misterioso, a incógnita. O que realmente está sendo apresentado aí? Vocês não vão lembrar, porque não é da época de vocês, mas tem um desenho da década de 90 muito antigo, chamado Cavalo de Fogo, que eu não sei se alguém já assistiu algum episódio, que me lembrou muito essa tela aí, né? Era um dos meus desenhos preferidos na infância. E aí a gente tem essa ideia de um universo, lá no desenho, né? Um universo paralelo que se abre para essa menina que monta nesse cavalo de fogo. Já ouviu falar, né? Por que é brabo, Alan? Foi esses dias ali que eu era criança, bem atual, gente. Então, nós temos ali um universo paralelo que se abre e que apresenta novas possibilidades, que apresenta aí novas interpretações da vida, ou esse mundo diferente daquele que nós estamos acostumados. E se vocês observarem nessa imagem, nós temos aí, né, uma pessoa montada num cavalo que olha para o indecifrável. O que na verdade ela está procurando? O que ela está tentando entender? Nós temos uma mistura de cores ali que poderia estar voltadas para a questão dos sentimentos, para a questão de uma realidade, para o campo das possibilidades. Portanto, toda vez que vocês pensarem no simbolismo, pensem nisso, algo místico, algo que apresenta sempre para a gente esse sinal de interrogação. O que, afinal, o poeta quer com o simbolismo? E aí a gente teria a seguinte possibilidade de resposta, vamos dizer assim. O poeta simbólico, ele quer expressar os sentimentos da alma. Ele quer trazer lá do fundo toda a dor da alma. Então é fácil analisar um poema simbolista, porque já que a gente não consegue entender, eu posso colocar qualquer coisa que está certo. Lógico que não. Você tem aí todo um aparato que vai te levar a entender que o poeta está em busca do indecifrável. A grosso modo, o poeta quer decifrar o indecifrável. Ele quer descobrir aquilo que não pode ser descoberto, vamos dizer assim. Então, ele parte nessa luta constante aí por tentar aliviar o sofrimento, tentar aliviar a angústia, a dor de existir. Guardem isso, o poeta simbolista convivem o tempo todo com essa dor de existir. E qual é o processo para o qual o poeta vai se dirigir? Para o poeta simbolista, ele precisa chegar a um estágio elevado, alcançar essa alma perfeita. Então, ele vai precisar passar pela dor, passar pelo sofrimento, chegar à morte, porque é na morte, é na angústia, é na dor que a gente se aproxima do religioso, de Deus ou daquilo que cremos, né? Vamos dizer assim, às vezes as pessoas não se lembram de Deus, mas quando o negócio aperta, ai meu Deus, me ajuda, por favor. Então você se aproxima daquilo que você considera superior. E para o poeta simbolista, a dor, o sofrimento é algo necessário, porque vai fazê-lo procurar essa alma pura, elevada, vai levá-lo a ter um contato com esse lado místico, sagrado, religioso, e assim alcançando esse estágio elevado. Entretanto, o poeta simbolista acredita
que a dor e o sofrimento são apenas alguns dos estágios para se alcançar essa alma elevada, que só é alcançada, só se chega a esse estágio do nirvana, de perfeição aí, com a morte. Resultado, né? Resumindo, o poeta simbolista, ele quer sair do sofrimento até a morte, que é o estágio final. Então, eles defendiam o suicídio? Não, em hipótese alguma. O suicídio, ele é um caminho rápido, como o Samuel colocou aí, entretanto, ele não faz com que você expurgue, vamos dizer assim, sua dor e seu sofrimento. Você foge desse caminho de angústia, você põe fim ao sofrimento, né? E você já chega à morte rapidamente. Então, os poetas simbolistas, eles não defendem o suicídio. Eles acham que a gente precisa sofrer mesmo para se tornar pessoas elevadas, pessoas perfeitas. Ok, até aqui, pessoal? Dúvidas? Então, esse estudo do simbólico ali vai fazer com que a gente tenha poetas, né, lá no século XIX, que abandonaram essa ideia do racional para se prender às questões da existência humana. Por isso que os nossos poetas simbolistas foram chamados de poetas nefelibatas, ou seja, poetas que viviam nas nuvens. Nefelibatas que viviam nas nuvens, que viviam além da realidade, que estavam sempre tentando entender aquilo que não pode ser entendido, sempre tentando compreender o que é incompreensível. É exatamente assim que viviam os poetas simbolistas. Então, todo esse discurso racional que nós temos visto, né, desde lá do realismo, do naturalismo, até chegar ao parnasianismo, ele é deixado de lado. Porque os poetas simbolistas percebem que a razão ela não dá conta de explicar todas as questões da existência humana. Racionalmente, a gente não consegue entender a dor, a angústia, a gente não consegue entender o ser humano. Então, é necessário, vamos dizer assim, viajar um pouquinho, entrar em outra área, né, do conhecimento, na questão da metafísica, na questão do psicológico, na questão da alma, na questão do religioso, para tentar compreender o homem em toda a sua plenitude, em toda a sua magnitude. Esse poema que eu trouxe aqui para vocês é um poema de Baudelaire. Eu acho que eu já comentei com vocês sobre Baudelaire na aula passada, né? No final do parnasianismo ali. Nós vamos ter 3 escritores franceses, simbolistas, quatro, na verdade, que vão apresentar para a gente bastante destaque. Vou só citar os nomes, porque se vocês ouvirem por aí, né, já sabem que são escritores simbolistas. Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, né? Mallarmé a gente vai ouvir falar bastante dele. Baudelaire, que é esse aqui das Flores do Mal, né? Charles Baudelaire. E Rimbaud, que é Arthur Rimbaud. Então, são os 4 escritores franceses que vão influenciar o desenvolvimento para a gente do simbolismo aqui no Brasil. Então, repetindo, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, que são os escritores que vão influenciar Cruz de Souza, que é o nosso grande escritor simbolista brasileiro. Esse poema ele é chamado Correspondências. Enquanto a gente estiver fazendo a leitura, gostaria que vocês observassem que o tempo todo o poeta vai traçar correspondências entre o plano material e o plano transcendental. Ele vai buscar relacionar as questões do terreno e do celestial, daquilo que ele considera profano aqui na Terra e do que ele considera sagrado, né, voltado para essa questão do espiritual. Então, o próprio nome correspondência busca demonstrar que ele quer corresponder corpo e alma. Fala. Carla, Fala, amor. você ficou uns 2 minutos sem falar nada. É. É, Pior que eu você tava falei. falando o nome dos autores ainda. Pior que eu falei. Vou voltar então um pouquinho. Mas na Tá, gravação vai sair. Tá me ouvindo agora, Rafael? deixa eu ver. Tá. Eu comentei sobre 4 autores franceses que influenciaram diretamente o desenvolvimento do simbolismo aqui no Brasil.
Aí eu disse para vocês que a gente não vai estudar o simbolismo, né, europeu, mas que é bom vocês estarem guardando esses nomes, porque vira e mexe eles são citados nas produções aqui no Brasil. Paul Verlaine, Stephanie Mallarmé, Charles Baudelaire, que é esse que nós vamos ler o poema As Flores do Mal, e Arthur Rimbaud. São os 4 escritores ali que influenciam diretamente as produções de Cruz e Souza, que é o nosso grande escritor aqui no Brasil. Então, nós vamos ter em vários momentos Cruz e Souza citando, né, ou fazendo referência a Mallarmé, a Rimbaud, a Baudelaire. O primeiro é Paul Verlaine. Paul Verlaine, Samuel que perguntou aí. O segundo, Stephanie Mallarmé. O terceiro, Charles Baudelaire. E o último, Arthur Rimbaud. Ok, pessoal? Alguém faz um okzinho aí para mim? Digita aí no chat um ok, que tá me entendendo. Stephanie Mallarmé. Já liguei já a tomada aqui. Então, repetindo aí. Correspondências é um poema de Charles Baudelaire, em que o poeta, pelo próprio título, né, ele vai mostrar para a gente essa preocupação em fazer a correspondência entre o plano espiritual e o plano transcendental. Ou seja, ele vai corresponder, né, vai buscar traçar caminhos entre a nossa natureza terrena e a nossa natureza espiritual, como se ele dividisse o terreno e o celestial, o sagrado e o profano. Então, nesse poema, o poeta vai misturar isso aí. Então, nós temos a natureza é um templo vivo, em que os pilares deixam filtrar não raro insólitos enredos. O homem o cruza em meio a um bosque de segredos, que ali o espreitam com seus olhos familiares. Observem que a natureza é algo que ele também não consegue descrever. Há toda uma preocupação em mostrar que são filtros, são diferentes enredos, são segredos que serão observados ali por filtros diferentes. O que são esses filtros? São possibilidades de interpretações, são visões, são olhares diferentes aí que a gente vai perceber nesse ambiente. Como ecos longos que à distância se matizam numa vertiginosa e lúgubre unidade, tão vasta quanto a noite e quanto a claridade. Os sons, as cores e os perfumes se harmonizam. Observem que agora, além da imagem, né, da visão, da cena, nós temos também uma mistura de sensações, sons, cores, perfumes. Então, é uma mistura ali do barulho com, né, a visão com o olfato. Então, a audição, o olfato e a visão se misturam. Essa é uma característica que vai aparecer para a gente no simbolismo, que é a sinestesia, essa mistura de sensações. E por que a sinestesia é um fator preponderante aqui para a gente estar entendendo os poemas? Porque como os poetas tentam entender, tentam compreender essa realidade, né, essa impossibilidade de interpretação da vida, há essa mistura de sensações. Ao mesmo tempo que eu tento entender a vida por meio da razão, eu misturo com a emoção, ao mesmo tempo que eu tento enxergar, eu tento sentir, né, o cheiro, eu tento devorar, eu tento absorver, né, sentir por meio do tato. Então há essa mistura aí. O poeta simbolista, ele tenta de qualquer forma compreender a vida. Se eu pedisse para vocês explicarem para mim, por exemplo, o que é alegria para vocês? Ah, é um sentimento bom. Tá, melhora a sua explicação. E aí você vai tentar, por meio da visão, é quando você vê alguém sorrindo, alguém pulando, saltitante, né? Por meio do cheiro. Nossa, é impossível, né? Como que eu vou representar a alegria por meio do cheiro? É como se você percebesse, né? Tivesse aquela sensação de nossa, que maravilha! Vou abrir aqui o vídeo rapidinho. Apareceu o vídeo para vocês? Apareceu o vídeo? Isso, Rafael, aquele bolinho de cenoura, né? Vocês estão me vendo? Sim, a gente tá vendo. Tá, então vamos lá. Se eu quisesse representar aí a ideia da alegria. Na visão,
eu estou vendo alguém feliz, né? Quando você vê aquele bolinho de cenoura quentinho, né, Rafael? Quando você sente, né? Nossa, que ambiente agradável, que delícia, né? Então, uma pessoa feliz é essa pessoa que te passa essa sensação por meio do tato. Nossa, mas eu não tô sentindo o cheiro. Mas eu tô dizendo do cheiro que dá essa sensação, né? A gente faz assim, né? Ai, que coisa boa, né? Que ambiente gostoso e agradável. Por meio do tato, o que a gente faz? Você abraça para você sentir a alegria do outro, né? Você ouve coisas boas, coisas maravilhosas. Então você sente a alegria também por meio da audição. E você teria a possibilidade aí, né, no caso aí que Rafael citou o bolinho de cenoura, de estar degustando também. Sua alegria nesse momento, ela vai ser aguçada pelo paladar. Nossa, quando eu como esse bolinho, né? Então você ali com a boca, né? Sentindo o gosto, salivando, saboreando. Então você tem essa mistura de sensações e observem que eu expliquei para vocês um sentimento. É uma mistura de sensações para representar o sentimento. Se eu tivesse que representar a morte, é a mesma coisa. Já é algo que a gente tenta repelir, que a gente tenta afastar, que ninguém quer próximo, ninguém quer tocar. Então a gente parte do princípio, vou fechar o vídeo, tá, meus amores? A gente parte do princípio que eu posso usar os órgãos dos sentidos, ou seja, a sinestesia, que é a mistura de sensações, para representar essas emoções, esses sentimentos. E quando a gente voltar, eu quero experimentar o bolinho de cenoura da Yasmin, que ela está comentando aí, tá? Então, assim que a gente voltar, nós vamos voltar com café da manhã e Yasmin vai trazer pra gente o bolinho de cenoura, tá bom? Rafael pode trazer o da mamãe Marcela também para a gente poder experimentar. Já está combinado já. Então, retomando. Como ecos longos que à distância se matizam. Observem a ideia aí do que está distante, do que está longe, que a gente não consegue ainda definir. Por isso que ele diz que sons, cores e perfumes todos se harmonizam, todos se juntam para a gente tentar entender. Há aromas frescos, como a carne dos infantes. Infantes são crianças ali, né? Doces como o oboé, verdes como a campina e outros já dissolutos, ricos e triunfantes. Então, se bobear, quando vocês voltarem, vocês vão comemorar o meu em setembro, tá? Tá tão pertinho do nosso retorno. Então, nós temos ali uma mistura de sensações, de emoções, e observem que são dissolutos. Ou seja, você não consegue identificar, mas são ricos e triunfantes, com a fluidez daquilo que jamais termina, como o almíscar, o incenso e as resinas do Oriente, que agora exaltam dos sentidos e da mente. Agora eu acho que deu uma falhazinha porque apareceu para mim aqui, né? Que caiu um pouquinho rapidinho. Estão me acompanhando? Pessoal, tá ok? Ok? Oi? Oi? Alô, Carla? Oi? Caiu o Estamos sinal. te ouvindo agora. Agora estão me ouvindo, o sinal caiu. Mas já Aham. voltou aqui. Então eu concluí com o poema. Tá aparecendo para vocês, Rafael? Fugiu só a minha voz, né? Poema também tá. Oi? Poema também tá. Correspondências. Isso, então tá. Então eu concluí aqui com a leitura do poema, mostrando pra gente como que o poema trouxe essa perspectiva de você estar tentando entender, né, o sentimento por meio dessa mistura de sensações, por meio do sagrado e do profano, do campo físico e espiritual. Ok? Então, dando continuidade. Esse movimento artístico e literário, então, ele surgiu na França ali com Baudelaire,
poeta parisiense que foi o precursor do simbolismo e levou ao auge a expressão dos sentimentos por meio da arte. Então, quando o simbolismo surgiu lá na França, ele começou por meio das telas, das imagens, por meio da pintura. Ele surgiu primeiro na arte e depois na poesia, depois na literatura. No Brasil foi ao contrário. No Brasil, o simbolismo já surgiu direto na literatura. Ele teve início em 1890 em Portugal, né? Primeiro foi na França, depois em Portugal, e para o Brasil ele veio em 1893, com o escritor Cruz de Souza, que era um grande leitor, né? Um grande admirador do escritor Baudelaire. Então ele traz as ideias do Baudelaire aí para poder tentar entender toda essa angústia do homem. Vale destacar que nós vivemos num período aí, né, 1893, nós vivemos um período ali de preocupação social, política, toda uma mudança nas questões políticas do mundo. Então isso também faz com que o ser humano tenha essa vida aí sofrida, essa vida agitada, fique diante dessa possibilidade de viver, de sobreviver, de conseguir lidar com as dificuldades que surgem. E observem que no Brasil ele surge em 1893 e o realismo e o naturalismo surgiram em 1881. Então, na verdade, pouco tempo, né? Nós tivemos aí 12 anos de diferença entre o realismo e o simbolismo. Por isso que eu comentei com vocês que o simbolismo ele vai coincidir aí com esse momento em que Machado de Assis ainda estava produzindo. Machado de Assis só morre em 1909. Então, quando Cruz de Souza está produzindo, nós vamos ter ainda Machado no auge dos seus contos aí, das suas produções. E em 1893, Cruz de Souza publica Broquéis e Missal, que são duas obras de poesias que dá início para a gente, né, que abrem o caminho para o que a gente vai considerar como simbolismo brasileiro. Vale destacar que nesse momento, né, do simbolismo, assim como no parnasianismo, nós não teremos produções de romances, nem de contos, nem de teatro. O que nós teremos agora são produções de poesias. Por quê? Porque os poetas simbolistas partem da ideia de que se a poesia ela é algo sentimental, ela é algo que trabalha com a emoção, com o individual, só ela é capaz de tentar, né, de possibilitar a interpretação do homem. Só a poesia consegue reproduzir, consegue representar a alma do ser humano. Por isso que a gente não terá aqui produções alguma voltada para a questão da prosa, tá? Continuando. Vamos lá para um mapinha mental. Olha aí que bonitinho, Yasmin. Você que gosta aí, ó, de ficar fazendo os resuminhos, olha que bonitinho esse resumo. Esse mapa mental aí. Características do simbolismo. Quando a gente fala de simbolismo, a primeira coisa que a gente pensa é a questão do simbólico. Então, eu vou acompanhar e vou fazer a leitura aqui explicando e quero que vocês acompanhem comigo na direção do... Não passou ainda? Tô vendo aqui características do simbolismo. Oh, aí voltou. Passou? Um desenho escrito à mão? Agora tá. Parece que foi você que fez essa letra bonita. Ah, quem dera se fosse minha letrinha assim. Vamos lá. Vamos fazer a leitura no sentido horário, tá, pessoal? Para a gente ir entendendo as características. Primeira coisa, o simbolismo ele trabalha com a ideia do simbólico. Então, ele foge da realidade. Por isso que nós temos essa questão do culto ao sonho. Ou seja, você abandona a realidade e você divaga, tem certos devaneios. Você imagina as possibilidades de interpretação. Quero destacar com vocês, e é bom vocês estarem anotando aí, que em alguns momentos o simbolismo vai lembrar muito para a gente qual é o período literário que o simbolismo vai se aproximar bastante por meio dessas características. Simbolismo, romantismo. Isso aí, Samuel, valeu. O simbolismo ele vai se aproximar do romantismo. Mas aí eu quero destacar o seguinte com vocês. Em alguns momentos, o simbolismo ele vai se aproximar, vai lembrar o romantismo. Em alguns momentos, o simbolismo também vai relembrar o parnasianismo. Ué, como assim se ele quer negar toda a ideia do parnasianismo?
porque os primeiros poemas, os primeiros textos produzidos por Cruz e Souza, eles vão estar dentro de uma preocupação ainda com a estrutura. Os poetas não tinham conseguido ainda se libertar, né? Cruz e Souza não tinha conseguido ainda se libertar daquela opressão, da padronização do parnasianismo. Então, os primeiros textos que vocês irão ter acesso, irão ler, vocês irão perceber a preocupação com o soneto, com o uso de rimas. Logo depois, Cruz e Souza vai abandonar isso aí. Ele vai usar, assim, a questão das rimas, a questão do som, uma outra característica. Entretanto, nós vamos ter, nesse momento aí, na primeira fase, vamos dizer assim, do simbolismo, nas primeiras produções, essa lembrança do parnasianismo. Então, retomando, culto ao sonho. Segundo, sugestão. Como a gente não consegue entender, né, a realidade, a gente vai tentar interpretá-la de todas as formas. Então, nós temos a ideia de sugestão. E essa sugestão aqui, ela também pode estar voltada para a questão de sentir, sugerir, perceber. Por isso, a ideia de que os símbolos vão representar a realidade, ou de que a realidade é simbólica. Eu estou sugerindo por meio desse som, eu estou sugerindo por meio dessa imagem. Então, você tem aspectos diferentes aí voltados para a sugestão. Predomínio do sentir, que é a emoção, o sentimento, a subjetividade. O misticismo. Isso aí, Samuel, diferentes modos de você ver a realidade, mas sempre de maneira simbólica. São diferentes possibilidades de você interpretar a realidade, mas sempre trabalhando com essa ideia de sugestão, de simbólico. Então, você tem o misticismo, em que nós temos a mistura ali do cristianismo, com a mistura de tudo aquilo que pode ser considerado sagrado, religioso, de toda religião, toda crença que possa trazer esse alento para a alma. O retorno da emoção e da intuição, que é marca dos poetas românticos, né? A valorização do plano metafísico. Então, a gente foge do plano físico, né? Do plano terreno e vai para o metafísico, para o espiritual. A visão poética de vanguarda, e é que já vão guardando, porque o nosso próximo período, nosso próximo momento literário é o pré-modernismo e logo depois os movimentos de vanguarda. Então, qual é a visão de vanguarda? De estar à frente. Essa é a ideia dos poetas simbólicos. Já que a vida é um eterno sofrimento, segundo eles, né, na ideia deles, a gente precisa estar à frente. A gente precisa estar preparado para o sofrimento e saber como enfrentar esse sofrimento. Temos toda uma preocupação espiritual. Então, nós vamos observar em vários momentos essa questão aí de relações, né, que ele faz, de citações que ele faz da alma, do espírito, de coisas indefiníveis, às vezes fantasmas, da morte, da mulher morta e amada, né, que se foi, mas que ele a vê em sonhos, ele a vê por meio desse campo espiritual, por meio dessa sugestão. Rimas sonoras, que vão estar ligadas a uma outra questão do simbolismo, que é a questão da musicalidade. O poeta simbolista, ele se preocupa muito com a musicalidade, ou seja, a música para ele é um alento, é um conforto para a alma. Então, seus poemas vão trazer ali elementos como rimas, assonância, que é a repetição de vogais, a literação, a repetição de consoantes, o uso de palavras que possam produzir um certo ritmo musical, que possam produzir aí uma certa sugestão sonora. Então, nós vamos ter aí um sino que toca, um cavalo que relincha, né? Um barulho que pode estar associado à chegada da morte, à presença de algo fúnebre, algo ruim, de um sentimento ruim. Então, a ideia da musicalidade, ela está presente em vários recursos. Aí o Alan lembrou aqui pra gente daquele poema, né? Vozes veladas, veludosas vozes volúpeas dos violões, que estavam naquele... no videozinho, na verdade o documentário que nós assistimos, Cruz e Souza, né, o poeta do Desterro, e nós temos o poeta declamando esse trecho, né, do poema, vozes veladas, veludosas vozes, nessa repetição do V aí, que dá toda essa ânsia, né, essa musicalidade de algo que ao mesmo tempo que é confuso, que parece que vai crescendo, também traz uma sugestão de coisas que não podem ser percebidas, que não podem ser descritas e interpretadas.
Nós temos a aproximação com o campo inconsciente do indivíduo, ou seja, toda essa sugestão voltada mesmo para a questão da mente, para a questão do espiritual. A presença de inúmeras figuras de linguagens, vocês viram que eu já citei aqui, né? A assonância, a aliteração, a sinestesia. Nós vamos ter aqui o uso de hipérbato, que é a ordem invertida, hipérbole, que é o exagero. Nós vamos ter a preocupação aqui em utilizar metáforas, em utilizar comparações para estar representando, sugerindo aqui. Então, as figuras de linguagem serão ricamente utilizadas pelos poetas simbolistas. E a questão aqui da interioridade. Eu não quero mais o superficial. Lembrem-se de que lá no realismo nós tínhamos a preocupação com o superficial, né? Eu preciso mostrar a aparência, eu preciso ter a aparência de alguém que é bem-sucedido. Para os poetas simbolistas, eu preciso passar a sensação de que a minha alma está em transformação. Não é mais o físico, mas o espiritual. As pessoas precisam sentir em mim que a minha alma está passando por esse processo de expurgar, né, a sua dor e o seu sofrimento para chegar a esse estágio elevado. Ok, pessoal? Então, esse aqui é um pequeno mapa mental, né? Depois vai ficar aí gravado, se vocês quiserem depois estar anotando, para poder estar guardando, estudando, acho uma boa. Então, continuando. Esse poema Antífona é considerado para a gente o poema mais importante do simbolismo. Quando a gente falou do parnasianismo, nós lemos o poema Profissão de Fé. E o poema de agora, Antífona, ele é considerado para a gente o poema que traz todos os ideais do simbolismo. O próprio título, Antífona, significa música da morte. Então, o poeta ele vai destrinchar todas as sensações, as emoções, por meio de versos, como se ele estivesse cantando a presença da dor, como se ele estivesse cantando o sofrimento, cantando a morte que está para se aproximar. E ele já começa chamando a atenção ali desses aspectos que são indecifráveis, né? Formas, né? Forma é algo que você pode definir a forma, como pode ser apenas algo redondo, circular, mas que quer representar o quê? É alguma coisa que foi colocado dentro daquela forma, então tem a forma de um círculo, tá? Mas aí eu digo assim, qual a forma da dor? Qual a forma da alma? A gente não sabe. Qual a forma do amor? A gente representa por um coraçãozinho, mas não quer dizer que a forma do amor é essa. Então você tem formas alvas, brancas, e aí você tem tanto a ideia de pureza, a ideia de ser algo singelo aqui, como você tem também a ideia de branco associada a uma grande preocupação de Cruz e Souza, que pelo fato de ser negro, ele vai citar muito em seus poemas essa questão da cor branca, como se ele tentasse lutar contra todo o preconceito que ele viveu, que ele sofreu, que ele sentiu. Então, é uma característica individual dele. Então, eu tenho formas alvas, brancas, claras, de luares, de neves, de neblinas. Formas vagas, fluidas e cristalinas. Estão vendo que são formas que a gente não consegue definir? São vagas, são cristalinas. Incensos dos turíbulos das aras. Então, eu já tenho aqui a relação, né, com elementos religiosos. Formas do amor, constelarmente puras, de virgens e santas vaporosas, brilhos errantes, mágidas frescuras e dolências de lírios e de rosas. Observem que há essa mistura aí de sensações, de brilho, que é uma questão já da visão, né, do cheiro, e ao mesmo tempo que você tem algo que você não consegue definir, você sabe que aquilo é puro, que aquilo traz uma sensação boa para você. Indefiníveis músicas supremas. Então, como se fosse a música da alegria, do sofrimento, da morte, não sabemos. São indefiníveis músicas supremas, que misturam harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas extrêmulas, requiem do sol que a dor da luz resume. Ou seja, são músicas que despertam diferentes sensações. Aí eu vou pular as próximas duas estrofes. Na verdade, o poema é bem longo. Sugiro que depois vocês procurem para estar lendo. Se eu não me engano, tem na apostila de vocês, na segunda página, quando começa o simbolismo. Vou passar para a última estrofe já, que ela resume para a gente todo esse turbilhão de emoções.
Então, ao mesmo tempo que você tenta entender, decifrar, ele diz que é tudo, vivo e nervoso. Ou seja, é intenso, são emoções intensas, vivo e nervoso, quente e forte, nos turbilhões quiméricos do sonho. Então, ele já volta para a questão da imaginação. Passe cantando ante o perfil medonho e o tropel cabalístico da morte. Ou seja, toda essa sensação, essa emoção, esse jogo de interpretações aqui, nada mais é do que para avisar que nós temos sentimentos, emoções que irão convergir para o mesmo caminho, que será o quê? A morte, o fim da vida. Toda a nossa vida seria uma possibilidade de interpretações, de emoções, que irão convergir para o objetivo final, que é morrer. Por isso que ele diz o tropel cabalístico da morte. Então, enquanto você está aí vivendo, sonhando, imaginando, se emocionando, a morte está chegando a cavalo. Então, ele já avisa que a morte está próxima, a morte está chegando. Por isso que o poema é uma antífona, ou seja, hino da morte. É como se... É o que a gente já conhece, né? Como se eu dissesse para vocês. Cada dia que passa, nós estamos vivendo sabendo que a morte está mais próxima. Porque é um dia menos. Então, é a aproximação com a morte. Mesmo que a gente perceba que os poetas simbolistas passam para a gente esse momento assim angustiante, depressivo, na verdade, eles têm uma consciência de que a morte é algo, né, impossível de ser evitado. A Bruna chamou a atenção para o polissíndeto. O polissíndeto também é uma figura de linguagem que é bastante usada, né? Essa repetição do E que aparece ali no primeiro verso da última estrofe. Vivo e nervoso e quente e forte. Ele quis enfatizar que as coisas não terminam. É isso e mais isso e mais isso e mais isso. Então, nós temos o uso do polissíndeto aí também. Como nós temos o uso também de anáforas, né? Aqui, talvez porque eu cortei o poema, mas nós vamos ter termos que se repetem no começo aqui. Na primeira estrofe nós temos ó formas, que é a repetição ali da mesma expressão no início do verso, que é a presença de anáforas. Por isso que eu chamei a atenção de vocês para o fato de que as figuras de linguagem serão imensamente utilizadas pelos poetas simbolistas. Perguntinhas? Ok? A página passou? Simbolismo, a estética da sublimação. Passou o slide? Sim. Tá nesse slide aí que você falou. A estética da sublimação. Então Uhum. vamos lá. Lembrando aí da aula de vocês de ciências, né? Sublimar seria você sair de um estágio para o outro, de um estado para o outro. Na questão da alma, a gente sai de um estágio de sofrimento e de angústia para o estágio superior, que seria aí essa alma elevada. Então, o simbolismo ele é conhecido como essa estética da sublimação. Você sublima o sofrimento, a dor e a angústia, sai do plano físico e é como se você evaporasse, alcançasse esse nirvana, esse estágio superior, chegasse aí ao estágio de alma perfeita, elevada, sublime. Por isso, a nossa preocupação aqui é uma preocupação totalmente espiritual, totalmente voltada para a questão da alma. Enquanto nós tínhamos lá no simbolismo, lá no parnasianismo, uma exaltação da palavra, aqui nós temos uma exaltação dos elementos espirituais. A alma é o nosso foco. Lógico que nós teremos sim a presença da mulher amada, a presença do amor, dos sentimentos, só que tudo vai convergir para a questão da alma. O nosso objetivo é observar como a mulher amada se comporta, como é a alma da mulher amada, como o amor aparece aí, como a dor aparece. O pessoal termina 11h10 ou 11 horas? Pessoal, termina 11h10 ou 11 horas? O portal tá 11h10, tá? 11h10? A próxima aula de vocês é que horas? É que horas, Rafael? 11h10 também. Tá, então não vai dar pra gente ver os autores não, vou deixar para a próxima aula, vou adiantar, vou concluir por aqui, para vocês poderem ter um tempinho aí entre uma e outra. Então, nós vamos ter toda uma preocupação aqui dos poetas simbolistas com essa questão da alma sublime e elevada.
Então, no Brasil, esse movimento simbolista, ele vai incorporar, mudou, Rafael? Ele vai incorporar todos os procedimentos do simbolismo francês. Entretanto, os nossos escritores franceses, como nós já citamos, mudou, Rafael? Mudou a página do Calma. slide? Mudou. Como nós já citamos, Verlaine, Mallarmé, Baudelaire e Rimbaud, esses escritores que eram escritores simbolistas, lá na França, eles foram chamados de escritores malditos. Por que malditos? Porque eram escritores que viviam na boemia, que cultuavam a morte, que cultuavam a dor, o sofrimento, a angústia. Aqui no Brasil, nós não vamos ter essa ideia de escritores malditos. Os nossos escritores aqui, eles não vão levar essa vida boêmia, como os escritores franceses levavam. Eles irão substituir essa ideia da maldição, né? Essa questão da presença maligna, das noites de boemia, por elementos religiosos e litúrgicos, ou seja, voltados mesmo para a questão do misticismo, da religiosidade, do simbólico. Então, nós vamos ter toda uma preocupação aqui em buscar, não diria a cura, mas buscar o alcance para os males da humanidade, que, segundo o poeta, só terá fim com a morte. Então, nós vamos ter aqui no Brasil a nossa figura central do simbolismo, que é o João da Cruz de Souza, conhecido como Cisne Negro, que traz para a gente todas as ideias ali, começa, né, trazendo para a gente todas as ideias aí do que foi o simbolismo na Europa, do que foi o simbolismo em Portugal. Logo depois ele tem, né, a companhia aí de Afonso de Guimarães, que vai ser um outro escritor do simbolismo no Brasil. Pessoal, estão me ouvindo? Ok, nós vamos estar encerrando por aqui. Rafael? Oi?